7 foi uma bênção, glória a Deus, e que hoje também seja. Salmo 28. Vamos ler esse salmo. Convido os irmãos a se colocar em pé mais uma vez e vamos fazer essa leitura do Salmo 28. Eu vou ler, os irmãos acompanhem o texto. Diz assim, Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Ó Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Fecha teus olhos. Clame a Deus para falar contigo. Bendito Deus, bendito Senhor, louvamos o teu nome e clamamos a tua presença neste momento, os nossos corações. Clamamos para que o teu Espírito Santo fale conosco e nos abençoe, para que nós tenhamos um momento agradável na tua presença e que o Senhor edifique a nossa vida, a nossa história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, súplica e ações de graça. Esse é o tema, o título da nossa meditação. Mas eu queria começar comentando sobre um filme, talvez alguns já tenham visto esse filme, um filme em que o policial, ele vai perseguir o determinado criminoso, né? E aí, quando ele faz isso, em algum momento, ele é resgatado, ele é aprisionado, e eles mudam, eles fazem uma cirurgia. Eles tiram o rosto e trocam o rosto do policial com o rosto do criminoso. E aí agora aquele policial é confundido com o criminoso. De fato, ninguém consegue identificar exatamente, o criminoso é ele. E aí ele vai para a cadeia e fica na prisão. Agora imagine como que é a situação dele. Tentando falar, não sou eu, mas ele estava na prisão, uma prisão que praticamente não tinha como fugir. Meus irmãos, veja o que o salmista coloca nesse salmo, alguma coisa nesse sentido, bem próximo a esse sentido, pedindo e clamando ao Senhor que não confunda. O salmista é maravilhoso. Davi traz para nós muitas meditações, desde o início, no Salmo 3, e ele vai passando por contraste entre o justo e o ímpio. Ele pede misericórdia a Deus. Em alguns salmos, como o 26 e o 7, ele trata como se fosse um processo judicial. Ele exulta a Deus porque Deus o escolheu para grande obra. Ele rende graças ao Deus eterno. Quando ele vê a falsidade dos homens, ele pede socorro a Deus, ele clama por socorro. E ele também leva diante de Deus, em momentos tristes, o seu lamento. Mas ele faz isso com fé no coração. Ele mostra que a humanidade está corrompida, mas ele diz que é possível entrar no céu pelo sacrifício de Cristo.
o cidadão dos céus. Ele apresenta a herança do justo, ele suplica por proteção divina, ele canta a Deus pela vitória, pelo domínio do Senhor. Ele clama a Deus antes de ir para uma guerra, junto com o povo, e depois quando volta dessa guerra. E depois ele conta que essa guerra foi uma batalha terrível. E de fato foi Jesus Cristo, no Salmo 22. Davi fala que o Senhor é o seu pastor, e nada faltará a ele. Ele canta ao Rei da Glória, no Salmo 24. Ele ora por auxílio nas tribulações, auxílio divino. E no 27, nós vimos no domingo que ele anela pela presença de Deus, ele deseja a presença de Deus. Agora nós chegamos em Salmo 28, e a gente já vê Davi aqui clamando ao Senhor. A ti clamo ao Senhor, minha rocha. Ele se dirige a Deus como a rocha, o rochedo, aquele que pode realmente socorrê-lo. E veja como que ele parece assim, de uma forma, muito forte, clamando. Ele fala, não feche os teus ouvidos para mim. Se o Senhor permanecer calado a meu respeito, é melhor que eu morra, que eu desista. Ele clama de novo, Senhor, ouve a minha súplica, pela tua misericórdia, pela tua graça, quando eu clamo por socorro. Senhor, eu faço isso até levantando as mãos para o santuário. Não me arraste com os perversos, e aqui nós vemos esse pedido principal no Salmo. Não me arraste com os perversos, com os que praticam mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida da sua perversidade. Retribui os seus atos. Faça a eles o que eles merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, não se importam com o Senhor. Então, Senhor, trata-os conforme eles merecem. Derruba-os. De fato, o Senhor vai derrubar. Nunca mais vão se erguer. Então, a gente vê até aqui, ele colocando esse pedido, ele clamando ao Senhor, mas a partir desse versículo 6, ele dá uma mudança, uma quebra. Eu creio que você ouviu atentamente a leitura e percebeu essa quebra também. Ele começa agora a bendizer o Senhor. Ele fala, louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. Ele me ajuda, ele é o Senhor da minha força, meu escudo, eu confio nele, porque ele é a minha força. Ele me ajuda, o meu coração se enche de alegria, exulta. Não é? E ele continua dando graças a Deus, com cânticos. E agora ele reúne todo o povo. Ele usa o povo para isso, falar, o Senhor é a força do seu povo, não só a minha, do povo todo. Fortaleza segura para o seu ungido. Salva o teu povo, Senhor. Abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Então esse é o Salmo 28, que nós vimos aqui com outras palavras. E nós podemos perceber, a proposição para esse salmo é que o crente suplica a Deus por não ser confundido com o ímpio. O crente suplica a Deus por não ser confundido com o ímpio. E como que ele faz isso? Alguns pontos para meditarmos. Se você quiser anotar, anote. Mas pense nisso, preste atenção nisso e coloque isso em sua vida. Ele suplica de forma urgente aquele que pode atender. Vamos ler o versículo 1 e 2 juntos. Diz assim, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Então percebe a forma como ele expõe isso aqui, como ele coloca essas frases, não é? Como ele se dirige ao Senhor, ao rochedo, não é? E aí ele coloca o pedido dele, está aqui também, né? Que eu não desça com os que são semelhantes, que vão morrer, aqueles que estão, né, morrendo, indo para a cova, não deixa ir com eles. Eu clamo a ti, e ele fala assim, Senhor, me ouça. Ele usa até essa palavra, não seja surdo para comigo, como se Deus fosse surdo, não é? A gente percebe a emergência, vamos dizer assim, a necessidade dele clamar. O Salmo não coloca exatamente o momento que ele vivia, mas a gente percebe que era uma situação difícil, pois ele clamava, Senhor, ouve-me. Ele fala de novo, ouve-me as vozes súplices, ou seja, ouve os meus clamores, o que eu coloco diante do Senhor.
quando eu erguer a mão para o santuário. Então, veja que Davi levanta, ele fala sobre levantar as mãos para o santuário, como uma criança ergue as mãos, né? Quando a gente está diante de Deus, como uma criança está diante dos pais. Vocês já viram criança assim, né? Certamente, né? Às vezes ela está preocupada, nervosa, né? Com medo de alguma coisa, o que ela faz? E a mãe está perto, o que ela faz? Às vezes ela está assim, alguém quer pegar alguém meio feio, né? Aí ela já olha assim e já logo estende a mão para os pais, não é assim? É assim. Eles Davi estendendo as mãos, Senhor, ó, a coisa está feia aqui. A coisa está feia para o meu lado, meu Deus, me atenda, me atenda. Veja que Spurgeon fala assim, ó, estendemos as mãos vazias porque somos pedintes. Nós erguemos porque buscamos as provisões celestiais. Nós as levantamos ao propiciatório de Jesus porque ali reside a nossa expectativa. Que sempre usemos esses gestos devotos, de corações arrependidos, nos levantando diante do Senhor. É isso. Eu achei interessante esse termo que ele usou, somos pedintes. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E é assim mesmo que a gente faz. Que a gente chega diante do Senhor, fala, Senhor, olha, eu preciso da tua misericórdia. E a gente lembra também dos pedintes que realmente necessitam, não daqueles que às vezes são falsos, né? Mas aqueles que realmente precisam, estão com fome e eles me dê alguma coisa e erguem a mão. Nós precisamos, nós somos necessitados. Nós temos fome, e essa fome somente o Senhor pode nos dar. Se não erguemos as mãos, se o Senhor não ouvir, o salmista está falando isso, olha, eu vou ser jogado com os que vão para a cova. Eu vou morrer também, meu Deus. O crente sabe que Deus não é surdo, não é? O salmista também sabe que Deus não é surdo. Mas ele clama com a força dele, como se fosse, porque ele está querendo demonstrar ao Senhor que ele precisa do Senhor. E ele clama aquele juiz que irá atender, igual aquela parábola no Novo Testamento, onde o juiz está lá e a mulher precisa que o juiz julgue a causa dela, e ela chama, até que ele vai atender. Nós clamamos de forma urgente, porque realmente a nossa situação, meus irmãos, é urgente. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a pouco. Mas uma coisa sabemos, que aquele que está fora de Cristo vai para o inferno, vai perecer. A gente olha para esse mundo e vê que tudo está caminhando para a destruição. É urgente a nossa necessidade de colocar diante do Senhor o nosso clamor. Quantas pessoas vão deixando, vão postergando, não é assim? Vão postergando. Isso acontece normalmente com os mais jovens, que falam assim, não, ainda tem tempo, eu estou muito novo, vou empurrar um pouquinho para frente, mas vem para a igreja, é aqui que você vai ter uma vida boa. Não, eu quero aproveitar a vida, mas é aqui que você aproveita, mas ele tem a ilusão de que aproveitar é fazer o que Deus não quer, isso não é aproveitar a vida, pelo contrário, é jogá-la fora. E nós somos no funeral de um jovem, que ele falou exatamente isso para o pastor dele. E ele estava tocando na igreja, tocava bateria na igreja. E ele parou, passou, ele sumiu, o pastor foi atrás dele, o que aconteceu? Ele falou, não, pastor, eu quero aproveitar a minha vida. Mas vem aproveitar com Cristo. Não, é muito jovem. Mas aí ele morreu, foi assassinado. É urgente, meus irmãos, a nossa necessidade de se achegar a Deus, de nos achegarmos a Deus, é urgente. Nós lemos aqui em Jeremias 33:3, eu vou repetir esse versículo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Spurgeon diz que o clamor é a expressão natural de tristeza e declaração adequada, quanto todos os outros modos de apelo fracassam. E não tem nenhum apelo que vai funcionar se não for direcionado para Deus. Segundo lugar, como que ele faz essa súplica aqui? Ele suplica profetizando
contra os ímpios. Veja que texto importante para analisarmos e pensarmos. Versículos 3 a 5. Vamos ler juntos. Versículos 3 a 5. Diz assim: Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Então aqui nós temos um texto, não é? E que Spurgeon faz um comentário importante. Ele fala, ó, essa parte é melhor entendida como uma profecia, ou se você colocar no tempo futuro, como está o finalzinho do versículo 5, ou se você colocar o versículo 5 na frente. A gente sabe que os salmos são poesias, né? Então nós precisamos ter esse entendimento de como funciona a poesia. Veja, o espírito cristão, ele preza pela misericórdia. A misericórdia dos que andam nos caminhos tortuosos, não é? Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Então, mas aqui ele fala, Senhor, faça isso, faça aquilo, não é? Contra os ímpios. E no final ele fala, o Senhor vai os derribar, o Senhor não vai os reedificar. Então nós entendemos isso aqui como uma fala de uma profecia do que vai acontecer, do que certamente vai acontecer com aqueles que não atentam para os feitos do Senhor. Nós oramos e pedimos a Deus para salvar aqueles que estão do nosso lado, nós pregamos o Evangelho. Mas o fato é que no final, se aquela pessoa não se entregar ao Senhor, se ela não se arrepender, ela vai pagar pelos seus feitos. Pelos seus feitos. E aí o salmista logo fala assim, Senhor, não me deixa ser confundido com eles, não é? Porque eles realmente serão destruídos. Os perversos serão destruídos, esse é fato. Deus nos chama ao arrependimento, todos nós. Deus chama para o arrependimento das nossas obras, mas alguns reconhecem. Alguns falam realmente, Senhor, eu pequei e eu clamo pelo teu perdão. Contudo, outros não fazem isso. Você deve conhecer alguns. Eles não só não fazem isso, como eles querem errar mais ainda. Quer pecar mais ainda. É como se fosse uma rebeldia contra Deus. E eles querem fazer mais e mais contra aquilo que está escrito nas Escrituras. Ou talvez até mudar a Bíblia. Até mudar o que está escrito aqui, porque eles não suportam o que Deus colocou diante deles. O final é terrível. Apocalipse 21:8 diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o fato. Que vai acontecer. Hoje em dia as pessoas querem apagar isso. Não tem disciplina, né? Não pode dar palmada nas crianças, não pode disciplinar. Não tem, você deixa a criança à vontade. Ela vai decidir o caminho dela, não é? Deus está falando o seguinte, aqueles que não se arrependerem do que é errado, sofrerão, pagarão. Ao mesmo tempo, Jesus fala, eu vim para salvar, arrependam-se dos seus pecados. Qual o caminho que nós vamos seguir? Davi fala claramente, Senhor, não me deixa ser confundido com eles. Aí eu lembrei desse filme, não é? Que o criminoso tinha a face, que o policial tinha a face do criminoso, e ele falou, gente, não sou eu, não deixa eu ser confundido. Senhor, não nos deixe ser confundidos, que o Senhor nos leve em segurança, que o nosso coração convertido seja forte até o final e que nós tenhamos a vida eterna prometida por Cristo Jesus para aqueles que se arrependem e que estão nele. Terceiro lugar, como ele faz essa súplica? Ele suplica em ações de graças. Em ações de graças. Vamos ler o versículo 6 e 7 juntos.
Diz assim: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta, e com meu cântico louvarei. Glória a Deus. E essa é uma mudança forte ali que eu mencionei para vocês. O versículo 6, ele dá como se fosse um cavalo de pau. Ele está pedindo aqui, pedindo, de repente ele começa a agradecer, não é isso? Súplica e ações de graças. E se vocês observarem a oração inicial, eu pedi para que fosse feita assim, pedindo e agradecendo. Assim é o crente. Ele pede, mas ele agradece. O Salmo contempla isso, a súplica e as ações de graças. O salmista agradece a Deus porque ele ouviu o seu clamor. Quer dizer que realmente vai ter um final. O sofrimento aqui vai ter um final. Davi teve um momento de vitória sobre o momento que ele passava ali, mas nós já estamos olhando para o momento final da história. No momento final da história, aqueles que fazem o mal, aqueles que são contumazes, pecadores, serão punidos. E aquele que está em Cristo será salvo. Ele não será confundido realmente. Nós estaremos com o Senhor. Então ele já usa as ações de graças. Ele viu e vê que o Senhor traz a sua misericórdia, a sua graça. Então ele canta: o Senhor é minha força, o Senhor é meu escudo. É força para eu vencer a guerra, a batalha. É escudo para me proteger dos dardos inflamados do inimigo. Nós somos fortalecidos em Deus. Ele que nos dá força para enfrentarmos tudo na nossa vida. Colossenses 1,11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Nós somos fortalecidos no Senhor. Às vezes a gente não entende, uma pessoa mais madura na fé cristã, caminhou mais, e ela passa por uma luta, mas continua feliz, rindo e alegre. Aí a gente pensa, puxa, mas está tudo tão difícil, porque ela foi fortalecida pela graça do Senhor, e ela passa em momentos difíceis com alegria, porque ela sabe o que espera, o melhor, ela sabe que o Senhor já atendeu, e ela tem prazer na vida dela, ela exulta de prazer, como diz aqui, salta de prazer. Spurgeon comenta que aqueles que oram bem, logo louvarão bem. A oração e o louvor são os dois lábios da alma. São os dois sinos que tocam música suave e aceitável aos ouvidos de Deus. São dois anjos para subir a escada de Jacó. São dois altares que queimam incenso. São dois dos lírios de Salomão que exalam mirra de doce perfume. Glória a Deus por Deus usar Spurgeon para nos abençoar também com esses pensamentos da palavra de Deus. Então, se orarmos bem, louvaremos bem, cantaremos bem. Se buscarmos bem o Senhor, Ele também se deixará ser encontrado. Que maravilhoso é o Senhor. Por isso agradecemos. Por isso o nosso pedido é com ações de graças já, porque a vitória é certa. Sabemos do já e ainda não. Deus já nos deu a vitória. Ainda estamos aqui caminhando, não é? Mas a caminhada é para Jerusalém Celestial. A caminhada não é para o inferno. Glória a Deus. Quarto lugar, irmãos. Como que é essa súplica? Ele suplica orando por todo o povo agora. Por todo o povo. Então vamos ler os versículos 8 e 9 juntos. Diz assim: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Então o salmista, ele considera que o que Deus ouviu não é só pessoal, não é dele apenas, é para todo o povo. Ele inclui o povo nessa oração. Não é? É como se a resposta ao pedido dele fosse ampliada para todo mundo. Para todo mundo. E olha que texto interessante em Zacarias 12:8 nos diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles
naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Olha que texto. De todo o povo de Deus, naquele dia. Estamos falando da vitória de Cristo na cruz, estamos falando do dia final. O mais simples, o mais humilde, o mais fraco, será como Davi. Não é à toa que quando a gente vê Jesus chegando, Jesus nasce numa manjedoura. A gente fica pensando, uma manjedoura? Minhas filhas, eu não ia deixar nascer numa manjedoura, ia? Faço o possível para que não fosse, fiz o possível, né? Tem que ser no hospital, esterilizado, né? Imagina o tanto de pureza que tem na manjedoura. É ali que Jesus nasce. Lugar humilde, a família humilde. E ele faz isso, meus irmãos. E no ministério dele, ele chama pessoas simples também. De repente passa por ele um leproso, pessoa desprezada, não é? Desprezado pela sociedade, tem que ficar longe, pode nem chegar perto. E ele cura. O mais fraco dentre eles será como Davi. Glória ao Senhor. Glória a Deus, maravilhoso. Todo o povo está incluído aqui, meus irmãos. Todo o povo. Spurgeon diz assim: vemos aqui o rei Davi como um exemplo de nosso Senhor Jesus, a cabeça da nossa aliança, o nosso príncipe ungido, por quem todas as bênçãos nos chegam. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar cada um de nós, cada um que o aceita, cada um que está em Cristo. Por mais humilde que seja, se está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Glória a Deus. Porque vivemos então com alegria, por isso, porque temos alegria no nosso coração, porque o povo é alegre, porque o povo se reúne e canta louvores. Talvez o mundo não entenda, por que a igreja sempre se reúne toda semana, mais de uma vez na semana, se reúne e vai cantar, está de novo lá ensaiando em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Senhor transformou a nossa história, nós adoramos o Senhor, a nossa história, o povo do Senhor, povo abençoado com a herança eterna, rebanho do Senhor, apacentado, conduzido, consolado, como ele diz aqui, apacenta-o, consola-o, guarda-o, conduza-o. Glória a Deus. O povo que exalta, que canta, que louva o Senhor, o povo que tem a promessa eterna. Concluindo, meus irmãos, o crente clama para não ser confundido com os descrentes. Erguendo a sua voz, ao único que pode fazer isso, só o Senhor pode não nos confundir. Só Ele que pode nos tirar ali o trigo, separar o joio do trigo. Nós fazemos isso orando e confiando nessas promessas bíblicas. Nós fazemos isso, o crente faz isso louvando em ações de graças, exaltando ao Senhor. O crente faz isso louvando em conjunto, a igreja toda, não é apenas ele, mas todos juntos, todos juntos. E fazemos isso por causa de Jesus Cristo. Ele é que garante os nossos clamores. Ele é que ouve, Ele é que nos leva, Ele é o mediador. Ele que diz que todo que crê em mim será salvo. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor prometeu que nenhum de nós se perderia. Mas Ele diz assim, João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Jesus Cristo é o que salva a igreja, que salva o crente especificamente, e salva a igreja toda. Atos 2,47 diz assim, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É Jesus que nos busca, e Ele é digno de toda honra e toda glória. Apocalipse 4:11, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, como viveremos? Primeira aplicação, viveremos clamando a esse Deus, clamando ao Senhor.
clamando de forma urgente, nós temos que fazê-lo já. Clamando de forma confiante, porque Ele atenderá. Clamando conforme a palavra do Senhor, o que ela diz. É assim que nós vamos clamar a Deus, porque só Ele pode mudar a nossa história, a nossa vida. Clamaremos a Ele declarando a nossa dor, aquilo que nos incomoda. Ele conhece o que nos incomoda, Ele já nos conhece de cima a baixo, mas Ele quer que nós levemos os pedidos a Ele, em clamor ao Senhor. Os amigos que nós temos neste mundo, talvez não aceitem, não nos atendam sempre. Mas o nosso Deus, amigo fiel, consolador, Ele sempre ouvirá a voz do justo que clama. Clamemos então, clamemos em nosso quarto, no oculto, onde Deus está nos ouvindo. Clamemos também no meio da congregação, compartilhando com os irmãos as nossas súplicas, pois onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estará o Senhor, diz a palavra de Deus. Segundo lugar, viveremos em ações de graças. O motivo da gratidão é a certeza de que o Senhor já atendeu o nosso clamor. Ele já enviou Jesus Cristo, meus irmãos, para que nós não sejamos confundidos com os ímpios. Glória a Deus. O Senhor já nos salvou. Louvemos ao Cordeiro Santo de Deus que foi morto e por seu sangue comprou cada um de nós, comprou todo o seu povo. Adoremos a Deus, pois Ele nos deu condição de estarmos hoje aqui na presença dEle. Cantemos ao Senhor com a nossa vida, nossos cânticos, nossa alma. Cantemos, porque Ele nos dará bênçãos e já nos tem dado bênçãos na terra dos viventes. Bênção que nós não merecemos. Agradeçamos a Deus, pois um dia Ele vai nos separar do mundo que nós vivemos hoje. Talvez a gente viva no mundo e fale, esse mundo está perdido demais, Senhor, me tire. Um dia Ele vai tirar. Um dia Ele vai nos separar e vai nos dar a vida eterna, a coroa eterna, por graça, de forma imerecida, mas Ele nos dará conforme as suas promessas. Portanto, meus irmãos, supliquemos ao Senhor e demos a Ele ações de graças todos os dias da nossa vida e que Deus nos abençoe. Vamos orar?